Livro de Samuel, capítulo 11. Saul derrota os Amonitas. Cerca de um mês depois, Naás, rei de Amon, avançou com o seu exército contra a cidade de Jabes-Gileade. Mas os habitantes de Jabes clamaram: façam um tratado conosco e o serviremos. Então Naás disse: está bem, mas só com uma condição: arrancarei o olho direito de cada um de vocês como humilhação para todo Israel. As autoridades de Jabes pediram: dê-nos 7 dias para que enviemos mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos salvar, nós nos entregaremos ao rei. Os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade onde Saul morava, e relatavam ao povo a difícil situação em Jabes-Gileade. Todos choraram em alta voz. Quando Saul voltou à cidade, trazendo os seus bois do campo, perguntou: o que está acontecendo? Por que é que todos estão a chorar? Então contaram-lhe sobre a mensagem de Jabes. O Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele se enfureceu. Pegou 2 bois, cortou-os em pedaços e enviou mensageiros para levá-los a todo Israel com o seguinte aviso: isto é o que acontecerá aos bois de quem se recusar a seguir Saul e Samuel na batalha. E o terror do Senhor caiu sobre o povo, de modo que todos saíram para guerrear como um só homem. Quando Saul os reuniu em Bezeque, viu que havia 300.000 homens de Israel e 30.000 homens de Judá. Então Saul enviou os mensageiros de volta a Jabes-Gileade com o seguinte aviso: salvaremos vocês amanhã, antes do meio-dia. Quando os habitantes de Jabes-Gileade receberam a mensagem, houve grande alegria em toda a cidade. Então os homens de Jabes disseram aos seus inimigos: amanhã nos entregaremos a vocês e poderão fazer conosco o que desejarem. No dia seguinte, porém, antes do amanhecer, Saul chegou com seu exército dividido em 3 destacamentos. Atacou os amonitas de surpresa e, na hora mais quente do dia, já os tinha derrotado completamente. O restante do exército amonita se dispersou de tal modo que não ficaram 2 soldados juntos. Então o povo disse a Samuel: onde estão aqueles que perguntaram por que é que Saul deveria nos governar? Tragam esses homens aqui e os mataremos. Saul, porém, respondeu: ninguém será morto hoje, pois neste dia o Senhor livrou Israel. Então Samuel disse ao povo: venham, vamos todos para Gilgal renovar o compromisso do reino. Então todos foram a Gilgal e, numa cerimônia solene diante do Senhor, proclamaram Saul como rei. Depois trouxeram ao Senhor ofertas de paz, e Saul e todos os israelitas muito se alegraram. Capítulo 12. O discurso de despedida de Samuel. Então Samuel falou a todo Israel: fiz o que pediram e lhes dei um rei. Agora ele é o seu líder. Quanto a mim, estou aqui diante de vocês, um homem velho e de cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Estive ao seu serviço como o seu líder desde a minha juventude até hoje. Aqui estou, testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do rei que ele ungiu. De quem roubei um boi ou um jumento? Acaso enganei ou oprimi alguém? De quem aceitei suborno para perverter a justiça? Digam-me, e farei restituição se cometi alguma injustiça. Eles responderam: o Senhor nunca nos enganou, nem nos oprimiu, e nunca aceitou suborno. Então Samuel declarou: hoje
O Senhor e o rei que ele ungiu são testemunhas de que as minhas mãos estão limpas. Eles responderam: Sim, eles são testemunhas. E Samuel continuou: Foi o Senhor que escolheu Moisés e Arão e tirou os seus antepassados da terra do Egito. Agora, fiquem aqui diante do Senhor enquanto eu os confronto com todos os atos de justiça que o Senhor fez por vocês e pelos seus antepassados. Quando Israel estava no Egito e os seus antepassados clamaram ao Senhor, ele enviou Moisés e Arão para tirá-los de lá e trazê-los a esta terra. Mas o povo logo se esqueceu do Senhor, seu Deus. Por isso, ele os entregou a Sísera, comandante do exército de Azor, e também aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Então, clamaram novamente ao Senhor e disseram: Pecamos quando abandonamos o Senhor e servimos às imagens de Baal e de Astarote. Agora, se nos livrares dos nossos inimigos, serviremos somente a ti. O Senhor enviou Gideão, Bedã, Jefté e Samuel para livrá-los e vocês viverem em segurança. No entanto, quando ficaram com medo de Naás, rei de Amon, vieram a mim e disseram que queriam um rei para governá-los, embora o Senhor, seu Deus, já fosse o seu rei. Pois bem, aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês o pediram e o Senhor os atendeu. Agora, se temerem e servirem ao Senhor e derem ouvidos à sua voz, e não se rebelarem contra os seus mandamentos, tanto vocês como o seu rei mostrarão que reconhecem que o Senhor é Deus. Mas se vocês se rebelarem contra os mandamentos do Senhor e se recusarem a ouvir a sua voz, a mão do Senhor pesará sobre vocês, como fez aos seus antepassados. Agora fiquem aqui e vejam o maravilhoso feito que o Senhor está prestes a realizar. Vocês sabem que não chove nesta época do ano, durante a colheita do trigo. Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva forte. Assim vocês reconhecerão quão grande foi a sua maldade ao pedir que o Senhor lhes desse um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor enviou trovões e chuva forte naquele mesmo dia. E todo o povo ficou com muito medo do Senhor e de Samuel. Disseram a Samuel: Ore ao Senhor, seu Deus, em favor dos seus servos, ou morreremos, pois todas as nossas faltas acrescentamos o pecado de pedir um rei. Não tenham medo, disse Samuel. Certamente agiram mal, mas agora sirvam ao Senhor de todo o coração e não se afastem dele. Não se desviem dele para adorar deuses sem valor que não podem ajudar ou livrar vocês. Eles são completamente inúteis. O Senhor não abandonará o seu povo, pois isso traria desonra para o seu grande nome. Pois agradou ao Senhor fazer de vocês o seu próprio povo. Quanto a mim, certamente não pecarei contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Continuarei a lhes ensinar o que é bom e correto. Temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Pensem em todas as coisas maravilhosas que Ele fez por vocês. Mas, se continuarem a pecar, vocês e o seu rei serão destruídos. Capítulo 13. Guerra constante contra os filisteus. Saul tinha 30 anos quando se tornou rei e reinou por 42 anos. Saul escolheu 3.000 soldados do exército de Israel e mandou o restante dos homens para casa. Levou consigo 2.000 desses homens a Micmas e a região montanhosa de Betel.
Outros 1000 foram com Jonatas, filho de Saul, para Gibeá, na terra de Benjamim. Logo depois disso, Jonatas atacou e derrotou o destacamento dos filisteus em Geba. A notícia se espalhou entre os filisteus. Então Saul tocou a trombeta por toda a terra, anunciando: Ouçam bem, hebreus! E todo Israel ouviu que Saul tinha destruído o destacamento dos filisteus e que agora eles odiavam os israelitas mais do que nunca. Então os soldados israelitas foram convocados para se unir a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram um exército de 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos guerreiros como os grãos de areia na praia. Acamparam em Micmas, a leste de Bet-Aven. Os homens de Israel se viram em apuros e, como estavam sendo fortemente pressionados pelo inimigo, tentaram se esconder em cavernas, em matagais, entre rochas, em buracos e em cisternas. Alguns dos hebreus atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e de Gileade. Samuel repreende Saul. Enquanto isso, Saul permaneceu em Gilgal e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: Tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse: O que é que você fez? Saul respondeu: Vi que os meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha. Assim pensei: os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi ajuda ao Senhor. Por isso me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora, porém, o seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. A desvantagem militar de Israel. Então Samuel partiu de Gilgal e subiu para Gibeá, na terra de Benjamim. Quando Saul contou os soldados que ainda estavam com ele, viu que havia cerca de 600 homens. Saul, Jonatas e os soldados que estavam com eles ficaram em Geba, na terra de Benjamim. Os filisteus acamparam em Micmas. 3 grupos de ataque deixaram o acampamento filisteu. Um foi para o norte, em direção a Ofra, na região de Sual. Outro foi para oeste, a Bet-Horon, e o terceiro rumou para a fronteira acima do vale de Zeboim, na direção do deserto. Naqueles dias não havia ferreiros na terra de Israel, pois os filisteus não permitiam que os hebreus fizessem espadas ou lanças. Assim, sempre que o povo de Israel precisava de afiar os seus arados, enxadas, machados e foices, tinha de levá-los a um ferreiro filisteu. O custo para afiar um arado ou uma enxada era de 8 gramas de prata, e para afiar um machado, uma foice ou
a ponta de ferro de uma vara de tocar bois, 4 gramas. Por isso, no dia da batalha, ninguém em Israel tinha espada ou lança, exceto Saul e Jonatas. Nesse meio tempo, os filisteus mandaram um destacamento para o desfiladeiro de Micmas.